era assustador. Era frio, cara, era frio. Ficou marcado para a história. Há exatos 41 anos, o Avaí disputava uma partida inédita na sua história. 1979, o Leão da Ilha deixava Florianópolis para jogar em Lages. A história do jogo no Planalto Serrano, nós vamos começar a contar a partir de agora. Essa foto é o único registro que se tem conhecimento da neve no gramado do estádio Vidal Ramos Júnior. Noite de 30 de maio de 1979, partida pelo Campeonato Catarinense. Vamos conhecer então os personagens daquela memorável noite. O Inter de Lages escalado com Luiz Fernando, Chicão, Nivaldo, Eduardo e Clademir, Bim, Daniel e Vanusa, Jorge Guilherme, Wilson e Vacaria, o técnico Ademir Martins, o Avaí de Zé Carlos, Deide, Beto, Adairton e Rosa Lopes, Lourival, Linha e Catinha, Walter, Jorge Luiz e Zé Paulo, o técnico Luiz Alberto, arbitragem do jogo Francisco Simas, auxiliado por Edivaldo Coelho e Silvio Teodoro da Costa. Antes da bola rolar, ainda no hotel de concentração em Lages, o atacante Nilson, que não começaria a partida, ele seria opção no banco de reservas, já desconfiava que aquela noite seria diferente. Nós estávamos no hotel, aí umas 4 horas da tarde começou a nevar, foi nevando. Quando chegou na hora do jogo mesmo, era muita neve, o campo já estava praticamente todo branco. E aí começamos o jogo e tal. No intervalo do jogo, eles foram para o vestuário e eu fiquei aquecendo fora que eu ia entrar no segundo tempo, né? O treinador já tinha falado para mim que eu ia entrar no segundo tempo. Quando eles voltaram com um agasalho por cima e o agasalho por baixo e a camisa por cima, eles trocaram. E aí na hora de eu entrar, eu tive que tirar a minha camisa ali naquela neve toda, naquele frio, para botar o agasalho por baixo e a camisa por cima. Ninguém esperava neve em Lages naquela noite. Menos 4 graus. Dependendo da força do vento, sensação térmica calculada entre 15 e 20 graus negativos. E como aquecer os jogadores? O preparador físico do Avaí, o Daci Carvalho das Neves, nos conta como ele procedeu. Cobertor a gente pegou do ônibus para ficar tudo coberto. Era frio, cara, era frio. Não tinha manga comprida. Eu trouxe uma garrafa de café, aí comprei um conhaque. Obrigado. Aí conhaque, botei um pouco de conhaque dentro do café. E aqueles copinhos pequenininhos, todo mundo tomava. Professor, tem que tomar alguma coisinha, porque tá... E botei a garrafa quase cheia, assim, ó, em cima do banheiro, no vestiário. Uma mureta que tinha em cima, assim, botei. Até hoje eu estou procurando aquela garrafa, quase cheia. Sumiu! Tomaram, claro, os caras. O que é? Tem uns 20 caras, né? O que é uma garrafa de conhaque para 20? Só que era jogo. Catei jornal que tinha por ali e tal, fiz uma fogueirinha, então botei os caras em volta e vamos começar a mexer para ir alongando. Então o aquecimento foi bem mais prolongado. Aí dentro do campo, depois que o time entrou em campo, aí a gente entrava junto, né, e pegava um ou outro lá para não deixar ele ficar muito paradinho. E o medo de contusão, né, porque é uma temperatura muito baixa, a musculatura sente muito, principalmente quem não era daqui. A bola rola e o Avaí abre o placar com Jorge Luiz, o carioca, que sentiu muito o frio e a neve caindo. Eram 11 minutos do primeiro tempo. Naquela época eu era bem jovem, tinha 1 ano de profissional e cheguei ao ponto até de não conseguir jogar, de pedir para o treinador não me escalar, porque eu me assustei. Era assustador. Você não via a grama, os teus companheiros
Naquela época era uma época de Black Power. E todo mundo com os cabelos brancos, né? E neste dia tive a felicidade de fazer um gol. Não posso nem dizer como foi. Só sei que eu vi algo branco vindo em minha direção e eu toquei para dentro. Presidente do Avaí à época, José Nazareno Vieira, o Zeno, lembra daquele momento. Ele não estava no estádio, mas contaram muitas histórias para o Zeno. Cada vez que eu encontro o Jorge Luiz, ele me conta isso. Ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, pegou o primeiro embalo daquele tempo aqui triste, de frio. Eu sei que eu não pude ir àquele jogo, mas é uma passagem assim bem histórica, porque com aquelas dificuldades todas que a gente tinha, até de uniformes e tudo mais, e muito engraçado essa questão do Jorge Luiz, né? Porque foi marcante na vida dele, que ele disse, pô, onde é que eu vim jogar? O que é que eu vim fazer aqui? Pô, um frio danado, longe da minha família e tudo mais. Aí ele disse, pô, mas ali é que começou, que ele já marcou um gol, que ele começou a fazer a história dele no próprio Avaí, né? Orivaldo é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Avaí em toda a história do Clube Azurra. 413 partidas e 14 gols. Aquele jogo foi um jogo atípico, porque era muito frio. A gente torcia para não receber o passe. Eu lembro disso porque a gente comentava no intervalo que eles conseguiram o álcool e eu não esqueço desse momento, que eles acendiam o álcool, acendiam o fogo para que a gente aquecesse as mãos. Neve caindo, primeiro tempo do jogo. Lembro do Catinha, que anos mais tarde seria destaque do Ceará, ídolo do torcedor do Ceará Sporting Clube. Com 12 anos, ele saiu de Lages e veio para Florianópolis. Voltou para esse jogo já profissionalizado pelo Avaí. O Catinha lembra que não dava para aguentar o frio. Jogo complicado, à noite, muito frio, neve, e foi muito difícil. Para a gente entrar em campo, tivemos que fazer um foguinho no vestiário, um jornal, para aquecer. Mas o jogo foi bom, empatamos de 1-1, mas sinceramente eu nunca joguei num clima desse, mas valeu a experiência. Lorival Boca de Mina era o cabeça de área do Avaí. A neve no gramado, o cabelo estilo Black Power, coberto de neve, não há como esquecer, né, Lorival? Foi uma coisa incrível que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Mesmo tempo que foi bonito, era ruim para quem estava dentro do campo. E no intervalo do jogo, o diretor representando a diretoria do Avaí mandou comprar uns 2 litros de uísque para nós esquentar um pouco. E aqueles que não gostavam tomaram um pouquinho e ficaram meio drogue, né? Mas para melhorar. E aqueles que gostavam se aproveitaram a situação. Mas nós passamos bastante dificuldade. Nós não enxergávamos no momento a grama verde, era tudo branquinho, por causa da neve que estava caindo. No mesmo momento que era bonito de se ver, a gente ficava preocupado porque o frio era demais. Nós tivemos que botar agasalho por baixo porque não aguentava mais do frio. Mas, graças a Deus, passamos, foi uma experiência na vida. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Avaí, por 1-0. Gol do atacante Jorge Luiz. No segundo tempo, o Inter veio com Jones no lugar do Wilson. E no Avaí, Zé Paulo deu lugar para o atacante Nilson. Jones empatou o jogo em 1-1. Nilson relembra detalhes daquele empate na congelante noite lagiana de maio de 79. Chegou na hora do jogo mesmo, era muita neve. Muita neve, o campo já estava praticamente todo branco. No intervalo do jogo, eles foram para o vestuário e eu fiquei aquecendo fora que eu ia entrar no segundo tempo, né? O treinador já tinha falado para mim que eu ia entrar no segundo tempo. Quando eles voltaram com um agasalho por baixo e a camisa por cima, eles trocaram. E aí na hora de eu entrar, eu
Tive que tirar a minha camisa ali naquela neve toda, naquele frio, para botar o agasalho por baixo e a camisa por cima. Aí entrei no jogo, tal, o jogo foi até bom, a gente não conseguia respirar, né, porque muita friagem assim, da neve e tal. A partida terminou 1-1. O volante Bim, um dos ídolos da história do Internacional, com 594 partidas e 46 gols, estava com 22 anos de idade em 79. Agora, aos 63 anos, tem lembranças daquela partida histórica contra o Avaí. A gente teve que aquecer bastante dentro do vestiário, que na época era dentro do vestiário. Aí entramos para o campo. Aí começou a ficar mais forte a neve. E daí começou o jogo. Aí o Avaí fez 1-0, caindo bastante neve. E daí nós empatemos. O Jones empatou, que não deu nem para ver o gol da onde eu estava. No intervalo também nós tomava café com cunhaque para aquecer. Que eu lembro, daí tinha os jogadores morenos, você olhava para eles, a cabeça deles estava tudo branca. Parecia o preto velho. Você olhava assim, dava até risada, porque o cabelo deles ficaram tudo branco. Eles tinham jogador carioca, que estava muito frio, eles corriam com a mão dentro do calção. Então não dava, o jogo foi bom, mas muita neve, assim, não dava para ver muita coisa. Só sei que depois que terminou o jogo, como eu estava fardado, só tirei a chuteira, coloquei o abrigo e fui para a concentração, dormi daquele jeito, porque estava muito frio, nem banho não deu para tomar. Eu já peguei muito frio em Lages, mas -4, sensação térmica de 20 graus negativos, nunca. Só imaginar naquela noite de 79 dá um frio danado. E o árbitro do jogo, Francisco Simas, ele conta que desde Brusque foi enfrentando problemas até chegar no Patusse. Vamos ouvir Chico Simas, que mora em Brusque. Saída de Brusque, né, naquela quarta-feira, dia 30 de 5 de 1979, com um tempo meio chuvoso, na viagem sempre chovendo, eu e os meus auxiliares, Silvio Teodoro da Costa, Edivaldo Coelho. Quando estávamos chegando no Patusse, ali tem 3 lombas, né? Aí começou a cair assim uns filetezinhos de neve, às 16 horas, tá? Aí eu falei para o meu amigo Edivaldo Coelho, meu Deus, quanto bichinho. Aí ele falou, Chico, não é bichinho. Não, porque não está ficando grudado no vidro. Eram 16 horas, aí despencou a neve. Aí paramos no Patusse, esperamos um pouco até parar a neve, né? Aí seguimos a viagem para lá. Nas encostas da BR, os morros eram todos brancos, tudo de neve. Aí chegando em Laje, aí para 19h30, fomos pro vestiário do Inter lá, né? E da Ramos Júnior. Frio. Aí quando às 21 horas começamos o jogo, aí aos 12 minutos, o Jorge Luiz fez 1-0 para o Avaí. 5 minutos após o gol, a neve despencou. Durou assim uns 15, 20 minutos de neve. É uma coisa assim fantástica, né? Para quem nunca tinha visto aquela neve cair, era muito bonito. E aí, no segundo tempo, o Inter empatou com o Jones, né? Quando a neve caía, estava já no estádio, ela ficava toda branca, né? Mas não interferia na marcação das áreas do meio de campo, nada, né? Porque antigamente era cal virgem, né? Aí fizemos o jogo embaixo da neve. Ficou marcado para a história. A natureza é muito bela, né? Foi noite de café com conhaque. E o que se vende ou se vendia antigamente em estádio de futebol, o que era comum? Amendoim, pastel, pipoca. Parou tudo na hora da neve. Começaram a vender conhaque. Quem conta uma dessas histórias é o torcedor Mário Silva. Ele era criança à época, hoje é radialista na cidade de Lages. Eu comecei a acompanhar os jogos do Internacional quando eu tinha 12 anos. Eu sou lagiano
Eu tenho 54 anos, sou jornalista e radialista. Eu tinha na época 14 anos de idade, era muito frio mesmo. Até não sei como minha mãe deixou eu sair de casa, né, com um frio daquele para assistir um jogo do Internacional, né? Eu fui sozinho, não fui sem amigos, sem ninguém. Fui no peito e na raça. Me lembro que, por causa do frio, eu sempre assisti os jogos do Internacional ali na arquibancada, na descoberta. E naquela noite, como estava muito frio, eu não tenho certeza se foi no intervalo do primeiro para o segundo tempo que eles abriram o pavilhão, na parte coberta, ou se já foi desde o início do jogo. Eu sei que eu assisti o jogo na parte coberta, a maior parte do tempo, né? Então, assim, foi uma coisa muito marcante, né? Me lembro que o Avaí fez o primeiro gol, saiu vencendo o jogo, e depois o Internacional empatou o jogo, né? E tinha muito pouca gente. Eu creio, assim, pela minha memória, Polidoro, deve ter havido, assim, uns 30, 40 torcedores. Eu acredito que não mais do que isso, né? Eu acredito que não dá nem para chamar de torcedores, de testemunhas, né? Porque era muito pouca gente. Então, foi um fato, assim... Não estava nevando, isso eu tenho certeza que não estava nevando quando eu saí de casa. Porque se estivesse nevando, eu não sairia de casa. Então, essa neve começou... creio que um pouco antes de começar o jogo do Inter contra o Avaí. E esse jogo especificamente marcou muito na minha memória, porque é um fato inusitado, né? O jogo com neve. O segundo torcedor é Renato Schneider, aqui de Florianópolis, que naquela época trabalhava em Lages. Em 1978 eu fui transferido para Lages, para o SESI Lages. Nesse meu tempo de Lages, apesar de ser figueirense, eu torcia sempre o time da cidade, entende? Mas também, de vez em quando, dando uma olhadinha no meu time da capital. Dia muito frio, mas muito frio. Eu estava na área coberta junto com o pessoal da diretoria do Internacional, porque a gente era muito amigos. Me recordo lá na época, era o Araldi, o Zé da Farmácia, que de vez em quando levavam um dinheirinho para gratificar os jogadores quando dava vitória. E quando começou o jogo, realmente era frio, muito frio. Olha, cara, pra te dizer a verdade, as jogadas nem eram muito certas, né, por causa do frio. Mas aí veio, no meio tempo lá, no primeiro tempo veio uma neve e cobriu o estádio todo de neve. E o Avaí, no meio tempo, ele, como era de taco, o piso dos vestiários do Inter de Lages, eles arrancaram uns pisos daqui para fazer um foguinho dentro do vestiário para se aquecer. E depois voltaram com outras roupas por baixo para poder aguentar até o final. Foi um dia frio, muito frio, cara. Impraticável, eu acho, a minha opinião, impraticável para jogo. Mas como a gente era torcedor fervoroso, ia em tudo que é jogo, não interessava o tempo. E na reta final do nosso documentário, não poderia faltar o goleiro do Avaí naquela noite. Zé Carlos, goleiro folclórico do Leão, e ele era o titular do Avaí naquele jogo em Lages. Quem conseguiu o depoimento dele foi o Zeca, de Porto Belo, do Chopp Vídeo Zeca, porque senão a gente não teria o Zé Carlos. Essa partida lá de Lages foi engraçada, professor. Aquela neve... E teve estreia de 3 jogadores nossos também, que veio do Fluminense. Era o David, o Jorge Luiz e o Zezé. E eles foi engraçado porque eles colocaram o cobertorzinho que vem no ônibus, né? E entraram até no campo. Meu preparador que depois pegou os cobertorzinhos na hora do início do jogo. Daí começamos a jogar, porque eles correndo pra caramba, acostumados no Rio de Janeiro, pegar uma nevezinha daquela ali lá, olha, não foi fácil, mas deu tudo certo. Os carioca lá, o Jorge Luiz e o David, eles começavam a chorar porque estavam com muito frio, né? Eu tive vontade de sair do campo e correr para o vestiário. Meus amigos, os malucos fecharam a porta do vestiário e eu não consegui fugir do campo. Mas eu fiquei desconfiado que o Adairto foi o melhor jogador naquele jogo.
Depois os caras falaram para mim, deu uma caninha para ele acabou com o jogo.